Olá, vamos para mais um de Curiosidade Bíblica, povo de Deus abençoado. E hoje nós vamos estar falando sobre Paulo. Será que Saulo realmente foi transformado em um Paulo? Meu Deus do céu! A Bíblia diz, irmãos, em Atos 13, versículo 9, que diz assim: Todavia Saulo, também chamado Paulo. Então nós temos que prestar bem atenção na palavra de Deus, irmãos, e estudarmos e pesquisarmos. Então é isso que nós vamos estar fazendo aqui agora. Porque quem nunca ouviu algum pregador falar em suas pregações que Jesus tinha trocado o nome de Saulo para Paulo, né? Quando ele teve aquele encontro com Jesus no caminho de Damasco. Saulo teve seu nome mudado por Jesus, mas o que realmente aconteceu? Então vamos entender rapidamente o que aconteceu. Vamos falar de suas origens. Saulo nasceu em Tárcio da Cilícia, que está lá em Atos, capítulo 16, versículo 37, 21, 39, capítulo 22 e versículo 25. Ele era filho de uma família judaica da tribo de Benjamim. Ele era fariseu. Ele era aluno assíduo da sinagoga lá de Jerusalém, sendo mais destacado entre todos os aprendizes, né, que havia nas 48 sinagogas da época, tendo ele sido aluno de Gamaliel. Está lá, depois você medita em Gálatas, capítulo 1, versículo 14, e Filipenses, capítulo 3, 5 e 6. Como seu professor. Gamaliel era o professor de Paulo. Portanto, ele cresceu, né, com um homem muito sábio e destacado. Fariseu dos fariseus, ele era membro do Sinédrio, uma espécie de assembleia constituinte da época, que está lá em Romanos 11, capítulo 11, versículo 1, e Filipenses, capítulo 3, versículo 5, e Atos, capítulo 23, versículo 6. Vocês têm que depois dar uma pesquisada lá na Bíblia, hein? Então, é conhecimento bíblico, você tem que dar uma pesquisada lá. E o porquê que... Será se ele realmente foi mudado de Paulo para Saulo? Presta bem atenção. O que acontece? Paulo, ele tinha uma dupla cidadania. O apóstolo Paulo possuía cidadania romana. Sobre isso, ele próprio afirma ser cidadão romano de nascimento, que está lá em Atos capítulo 22, versículo 28. Provavelmente essa declaração indica que sua cidadania foi herdada de seu pai. Então estima-se que naquele tempo, pelo menos 2/3 da população do Império Romano não possuía cidadania, irmãos, romana. Não se sabe ao certo como o pai do apóstolo Paulo, né, conseguiu tal cidadania. Então algumas pessoas importantes e abastadas conseguiram comprar esta cidadania. Depois você medita lá em Atos 22, 28. Outras conseguiam tal cidadania ao prestar algo relevante ao governo humano. Portanto, irmãos, analisando as Escrituras, a verdade em que nenhum lugar das Escrituras encontramos menção de Paulo ter mudado de nome, no entanto que a Bíblia afirma o seguinte: Todavia Saulo, também chamado Paulo. Até este versículo, o apóstolo é chamado de Saulo. A partir de então, passa a ser chamado de Paulo. Vocês estão entendendo? Então vamos lá para a conclusão. Se repararmos cuidadosamente o versículo em
pauta, veremos que Lucas, o autor da narrativa, diz que Saulo também era chamado de Paulo, ou seja, não houve troca de nomes. O que de fato a Bíblia afirma claramente era que ele tinha 2 nomes diferentes, fato considerado comum, irmãos, para um judeu que também tinha cidadania romana, como era o caso de Paulo. Então, para finalizarmos este tema, concluímos biblicamente que Saulo não virou Paulo, mas que ambos os nomes eram empregados em situações e contextos diferentes. Portanto, não basta, irmãos, a gente só ler a Bíblia, mas é necessário examiná-la. Então, sendo assim, algumas pessoas necessitam de uma interpretação mais cuidadosa, já que envolve aspectos históricos e culturais. Então, a gente sempre tem que estar dando uma pesquisada em alguns livros históricos. Temos sempre que estar pesquisando sobre a cultura, sobre a história da época, e assim nós vamos verdadeiramente aprender o porquê Saulo não foi transformado em um Paulo, sendo que nós lemos aqui em Atos 13:9, que está escrito bem claro: todavia Saulo, também chamado Paulo. Deu para você entender? Ficou alguma curiosidade? Coloca aqui embaixo. A paz do Senhor Jesus e até a próxima curiosidade bíblica. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.